Olá, senhoras e senhores, eu sou Enoque, tudo bem com vocês? Mais uma aula aí para vocês, meus alunos, dessa vez, colégio amado aí, ó, show de bola. Eu sou Enoque, lei de seno e lei dos cossenos. Quando e como eu devo usar a lei do seno e lei dos cossenos, visto por vocês em oitavo ano, nono ano, quer dizer, e vocês já tiveram uma base disso, tá bom? A lei dos senos eu utilizo quando o triângulo não for retângulo. Acompanhando nossas aulas, antes desse conteúdo, você estudou comigo o quê? Você estudou comigo necessariamente triângulo retângulo. Triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo 90 graus. Agora vamos aplicar algumas propriedades quando o triângulo não for retângulo. Eu sou Enoque. Ó, acompanha aqui comigo. A lei dos senos determina A lei dos senos determina que, num triângulo qualquer, quer dizer, não precisa ser retângulo, a relação do seno de um ângulo é sempre proporcional à medida do lado oposto a esse ângulo. Então, é uma regra. Esse teorema demonstra que no mesmo triângulo, a razão entre os valores lado e do seno do seu ângulo opostos são sempre constantes. É uma regra, tá bom? Esta é a lei dos senos que eu acabei de falar. Então, o lado A é proporcional ao ângulo AA, como tem aqui, ó. O lado B é proporcional ao ângulo B. E o lado C é proporcional ao ângulo C. Estou falando da lei dos senos. Para determinar as medidas, para determinar valores de medidas de ângulos e de lados, vamos utilizar a lei dos cossenos. A questão vem dizendo necessariamente qual lei eu vou usar, se é seno ou cosseno? Resposta, não. A questão não vem dizendo exatamente qual, mas de acordo com as informações, você vai conseguir entender e interpretar onde vai usar a lei do seno e a lei dos cossenos. Eu sou Enoque. Está aqui a lei dos cossenos. Entendendo a lei dos cossenos, diz o seguinte: você determina um lado, digamos, o lado A. A ao quadrado é igual aos outros dois lados ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de A. Pode ser isso, ou pode ser essa, ou pode ser essa outra. O detalhe que eu chamo a atenção é que o lado A, se eu usar o lado A como antes da igualdade, eu vou utilizar o cosseno de A. Se eu utilizar o lado B como o lado antes da igualdade, eu vou utilizar cosseno de B. E se eu usar C, eu vou usar cosseno de C. Isso é muito variável de você eleger quem é A, quem é B e quem é C. Não tem ordem nenhuma, tá bom? Você pode dizer que um é A, outro é B, outro é C. Aí você vai de acordo com as informações. Vou colocar os exemplos para vocês. Eu sou Enoque, lei de seno, lei dos cossenos. Olha aqui um exemplo. Eu tenho aqui um probleminha. Dados o triângulo. Dado o triângulo ABC, e sabendo que o lado A mede 16, o lado B mede 10 e o ângulo formado por esses lados vale 60 graus. Qual o valor do lado C? Então você percebe aí que só pelo ângulo de 60 graus não vai formar um triângulo retângulo. Então não posso aplicar as propriedades do triângulo retângulo, tá bom? Colocando aqui as informações, eu tenho aqui, ó, um lado vale 10, outro lado vale 16 e um ângulo dado de 60 graus. Tudo bem? Aí, Enoque, sai pela lei do seno ou pela lei dos cossenos. Aí você vai jogar uma das duas. Mas se você jogar a lei do seno, você vai perceber que vai faltar informações. Não é verdade? Então, vamos nessa. Então, observe que o triângulo não é retângulo, como eu já falei. Retângulo tem um ângulo de 90 graus necessariamente. Aplicando a lei dos cossenos. Geralmente eu utilizo quando eu tenho dois lados e um ângulo. Em relação ao ângulo C, eu tenho aqui, ó, em relação ao lado C. O lado é proporcional ao ângulo. Bom, então temos o seguinte. Basta utilizar ó, C, ou seja, o lado que eu tenho um ângulo ao quadrado, porque esse lado eu vou precisar do cosseno dele.
Um lado ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2 vezes b vezes c, vezes o cosseno de A. Essa é a lei dos cossenos, é só substituir. C ao quadrado é igual a 16 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes 16 vezes 10, vezes o cosseno de C. E quem é C? 60 graus. Quem é o cosseno de 60 pela tabela? 1 sobre 2. Então, 16 ao quadrado dá 256, 10 ao quadrado dá 100, menos 2 vezes 16 dá 32, vezes 10, 320 aqui. E o cosseno desse ângulo é 1 sobre 2. Fazendo as continhas, eu terei aqui, ó, 356 menos 160, 196. Então, c ao quadrado vale 196. Raiz quadrada de 196, 14. Então, é nessa pegada. A questão não especifica se você vai utilizar a lei do seno e lei dos cossenos. A questão quer que você resolva, quer que você desenrole. Eu sou Enoque. Exemplo 2. Estou trabalhando nesta aula de agora, lei do seno e lei dos cossenos. Coloquei aqui 2 exercícios para ter uma base, para ter uma noção de como é aplicar. Dado o triângulo abaixo e sabendo que 2 de seus ângulos são 15 graus e 45 graus. Observe que 15 graus não é um ângulo notável. Por isso que foi dado aqui, ó. Quando não é ângulo notável, obrigatoriamente a questão tem que dar. Os ângulos notáveis são os que vocês têm a obrigação de saber quanto é o seno, o cosseno e a tangente. De 15 graus você não sabe, tá bom? Então aqui eu terei o seguinte, a 26 graus, 15 graus, tal. 15, 45 respectivamente. E que o lado em comum mede 18. Em que o lado em comum mede 18. O lado que faz parte para os dois aí, né? Os dois lados. Quais são os valores dos lados B e C? Então, foi dado aqui. Primeira coisa que você vai fazer, gente boa, é construir o triângulo. Estou falando de geometria. Eu sou Enoque. Lei de seno, lei dos cossenos, resolvendo a questão que atende à lei dos senos. Então, eu tenho aqui um lado vale 18 e esses dois lados são desconhecidos. Tudo bem? Aqui 45 graus, aqui 15 graus. Automaticamente é possível descobrir esse ângulo. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é igual a 180 graus. Eu sou Enoque. Foi dado aqui em valores quebrados, ó, valores aproximados, para o seno de 15, de 120 e 45. Quando eu somar 45 mais 15, teremos 60. Se eu tenho 60, se a soma dos ângulos tem que dar 180, aqui falta exatamente quantos graus? 120 graus. Então, já foi. Observe que o triângulo não é retângulo, mais uma vez, e o valor de A vale 120, pelo que eu já falei. Aplicando a lei dos senos, porque eu tenho ângulos. Então, para descobrir os dois lados desconhecidos, eu pego o seguinte, só tenho um lado. Então, vai ficar A está para o seno de A, assim como B está para o seno de B, C está para o seno de C. Substituindo, teremos B está para 120 graus, oposto aqui, ó. Aqui, gente boa, vale 120. Como eu já falei para vocês, tudo bem? 120 graus. Então, B está para o seno de 15. Eu quero descobrir primeiro B, que é isso aqui, ó. B é exatamente este valor aqui. Apaga. Então, eu terei, multiplicando aqui cruzado, eu venho logo para cá. Vai ficar seno de 15 graus, que multiplica 18, é igual a B, que multiplica 120. Tudo bem? Fazendo a continha aqui, ó, 18, que multiplica seno de 15 graus, ó, é 0,26. Está aqui, dividido por 0,86. Eu simplifiquei para vocês, aproximadamente 5,44. Para o outro lado, eu multiplico cruzado aqui. Eu posso pegar logo a expressão, ó, 18, olha como eu vou montar aqui, ó, 18 dividido para o seno de 120, vai ficar massa aqui, ó, para o seno de 120, é igual a C sobre o seno de 45 graus.
Ok? Ficou feio, não foi? Mas a ideia é essa. Você vai pegar agora esse com esse outro aqui, tudo bem? Multiplicando cruzado, vai ficar 18 vezes o 145, que está simplificado, vale 0,7, dividido para 0,6, aproximadamente 14,65. Um grande abraço a todos. Eu sou Enoque. Valeu, galera!